Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode fortalecer através do botão valeu e o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado no link da descrição ou QR Code na tela. Durante o período mais sombrio da Segunda Guerra Bruxa, onde o Ministério da Magia havia sido dominado por Voldemort e estava sob um governo fantoche, autoritário, manipulador, que se baseava em informações amplamente comprovadas como falsas, os julgamentos teatrais de casos de roubo de magia eram comuns, orquestrados e coordenados pela Comissão de Registro de Nascidos Trouxas, que tinha à frente como chefe Dolores Jane Umbridge. O papel dessa comissão era basicamente retirar as varinhas de nascidos trouxas que eram capturados por mercenários sob a alegação de que essas pessoas haviam roubado a varinha e a magia de bruxos de verdade. Então esses nascidos trouxas, depois de um julgamento teatral, eram enviados para Azkaban, onde infelizmente a maioria deles acabava morrendo, uma vez que os dementadores estavam completamente descontrolados e à mercê de um governo comandado por um bruxo das trevas. Tudo isso atrelado a uma forte campanha de propagandas mentirosas que diziam que os chamados nascidos trouxas eram perigosos para uma sociedade pacífica de bruxos puro sangue. A varinha que tinha em seu poder quando chegou ao ministério, Sra. Cattermole, foi confiscada, ia dizendo Umbridge. 22 centímetros e 2 décimos, cerejeira, núcleo de pelo de unicórnio. Reconhece a descrição? A senhorita Cattermole assentiu, enxugando os olhos na manga. Pode, por favor, nos dizer de que bruxo ou bruxa tirou essa varinha? Tirei? Soluçou a senhorita Cattermole. Não tirei de ninguém. Comprei aos 11 anos de idade. Ela me escolheu e chorou ainda mais. Umbridge deu uma risadinha suave e infantil que fez Harry ter vontade de atacá-la. Essas propagandas anti-nascidos trouxas e mestiços não eram uma novidade no mundo bruxo. Mesmo antes do governo ter sido tomado por Voldemort, os adeptos da ideologia de pureza de sangue publicavam inúmeros estudos que eram desprezados e completamente infundados e nem um pouco levados a sério por grande parte da comunidade bruxa. Mas esses estudos começaram a ganhar força no início do século XVIII, pouco tempo depois do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia entrar em vigor. Esses artigos citavam afirmações completamente infundadas como indicadores de status de pureza de sangue, como por exemplo, o início da habilidade mágica antes dos 3 anos, a destreza precoce em uma vassoura antes dos 7 anos, a antipatia ou medo de porcos que uma criança tinha, já que os porcos são considerados animais completamente não mágicos e são muito difíceis de encantar, a resistência a doenças supostamente comuns da infância e uma aversão por trouxas observável mesmo no bebê de puro sangue, que demonstra sinais de medo e de desgosto e desconforto na presença de um trouxa. Parte dessas afirmações e estudos vinham do próprio Salazar Slytherin, que tinha uma versão completamente conhecida, por trouxas. Obviamente, como eu disse, todas essas informações são amplamente infundadas e falsas, não tem nenhuma comprovação, nenhuma evidência sequer. Mas como é visto durante a Segunda Guerra Bruxa, a mentira era uma grande aliada da supremacia puro sangue. Até a capacidade de trouxas roubar magia de bruxos de verdade foi atribuída a eles. A grande pergunta é, existe a possibilidade de um trouxa roubar a magia de um bruxo e assim passar a fazer magia também? E a resposta é uma só: não existe qualquer possibilidade de um bruxo ter a sua magia roubada. Não existe. Os bruxos nascem bruxos e ponto final. As denominações que eles recebem são puramente políticas e sociais. Um nascido trouxa é chamado dessa forma porque isto é político e social. Porque não existe nenhuma diferença biológica de um nascido trouxa para um bruxo considerado puro sangue. Por exemplo, Hermione é tão bruxa, inteiramente bruxa, quanto Ron Weasley, que é de uma família inteiramente de bruxos. Nascidos trouxas têm pelo menos um ancestral bruxo em alguma parte de sua família. O gene bruxo é passado, mesmo em bruxos chamados de abortos, que são os filhos dos bruxos que não desenvolvem magia. Esse aborto vai casar por conveniência com alguma trouxa, porque normalmente bruxas não se relacionam por puro preconceito com aborto, em alguns casos, na maioria dos casos, e aí vai gerando uma linhagem de pessoas não bruxas, de pessoas não mágicas, mas o gene bruxo está nessas pessoas e vai sendo passado
até o momento que em uma pessoa esse gene bruxo nasce ativo, e aí a gente tem um nascido trouxa. Agora nós sabemos que é impossível um trouxa roubar a magia de um bruxo, como eles alegavam lá nos julgamentos teatrais durante a Segunda Guerra Bruxa. Ok, mas existe a forma de um bruxo perder a sua magia? Não dela ser roubada, dele realmente perder. Por algum motivo específico, deixar de fazer magia, não conseguir fazer magia. Se tratando da magia em Harry Potter, que é algo que faz parte dos seres mágicos, né? É algo que faz parte do bruxo. O bruxo não se torna um bruxo, ele nasce um bruxo. Ele já nasce com aquela capacidade. Ele precisa aprender a controlar os seus poderes. Então a questão é um pouco mais profunda sobre perder ou não perder magia. Embora a magia seja parte daquele ser, eles precisam aprender a controlar, certo? E é muito comum crianças terem manifestações de magia que eles não controlam, como o Harry fazendo o vidro sumir, enfim, ou ele tendo ataque de raiva e transformando a tia dele num balão, mesmo já estando na escola e já sabendo mais ou menos controlar a magia. Acontece, são casos que acontecem. E esses não são casos tão perigosos, né? Não são casos extremamente... Claro, o Harry ter transformado a tia dele num balão poderia ser perigoso, né? Mas são casos mais contornáveis. Porém, as coisas podem ficar bem mais sérias que isso. Em bruxos e bruxas que sofreram traumas muito grandes na infância e tentam reprimir a magia de alguma forma, eles podem desenvolver um parasita chamado Obscurus, que a própria magia reprimida desenvolve esse parasita completamente mortal. As crianças que desenvolvem o Obscurus são conhecidas como obscuriais. O que eles fizeram destruiu Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar a magia, mas tampouco conseguia livrar-se dela. O seu poder voltou-se para dentro e a enlouqueceu, e rompia dela quando não conseguia controlá-lo, e por vezes ela se tornava estranha e perigosa, mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. Ou seja, você viu que é impossível um bruxo se livrar da própria magia. Sofreu um trauma, não quer mais ser bruxo, ele não vai conseguir se livrar dessa magia, porque ele tem que controlar, tem que aprender a controlar, e aí se ele não consegue, a magia se torna um problema, porque é parte do que ele é parte do que o bruxo é, ele não consegue se livrar daquilo, então pode desenvolver esse parasita mortal como o Obscurus. É muito difícil um Obscurial viver mais do que 7 ou 8 anos de idade. É difícil, mas não impossível, já que a Ariana Dumbledore era um Obscurial e viveu até os 14 anos, enquanto o Credence, ou Aurélio, também era um Obscurial e viveu aí até mais dos 20 anos. Ou seja, tudo que nós vimos até aqui mostrou que um bruxo não pode ter sua magia roubada, muito menos pode se livrar da sua magia. E agora, indo para a pergunta principal, que é o título deste vídeo, um bruxo pode, de alguma forma, perder sua magia? Ela não pode ser roubada, o bruxo não pode se livrar dela, mas ele pode perder de alguma forma? Vamos ver esse trecho aqui de Harry Potter e Enigma do Príncipe. Dumbledore deu à penseira uma sacudida vigorosa e Caratakubirk foi reabsorvido pela massa espiralante de memórias de onde saíra. Ele deu à bruxa apenas 10 galeões, comentou Harry indignado. Caratakubirk não ficou famoso por sua generosidade. Sabemos então que próximo ao fim da gravidez, Merope estava sozinha em Londres, precisando desesperadamente de ouro, desesperada o bastante para vender seu único bem com valor, o medalhão que era uma preciosa herança da família. Mas ela podia usar magia, exclamou Harry impaciente. Podia arranjar comida e tudo de que precisasse usando magia, não podia? Ah, talvez pudesse, mas acredito, e novamente estou imaginando, embora seja quase uma certeza que, quando foi abandonada pelo marido, Merope parou de recorrer à magia. Acho que não quis mais ser bruxa. Claro que também é possível que o seu amor não correspondido e o consequente desespero tenham minado seus poderes. Isto pode acontecer. Vejam que interessante como a magia é multifacetada e não é algo simples de se definir e de se colocar numa caixinha de isso pode acontecer, isso não pode acontecer. Nós temos os nascidos trouxas, que são bruxos, cujo gene mágico veio de um ancestral muito distante e passou adormecido em todas as pessoas anteriores à sua linhagem até chegar nela. Nós temos os abortos, que são os bruxos que não desenvolvem magia, mas têm o gene mágico. Nós temos os obscuriais, que são bruxos que por trauma reprimem a magia e de forma descontrolada ela se torna um parasita mortal e perigoso. E nós temos o caso da Merope, que não tem um nome, nós não temos um nome para especificar o que é isso, mas ela é uma bruxa que sofria abuso e violência constante, psicológica e física do seu pai e irmão, a ponto dela demonstrar um grande descontrole ao tentar usar sua magia e errar com magia simples. Ouviu-se um estrondo metálico. Merope deixara cair uma panela. "Apanhe isso!" berrou Gaunt para a filha. "Isso!
Fuce o chão como uma trouxa porca. Pra que serve sua varinha, seu saco de estrume? Sr. Gaunt, por favor, pediu Ogden em tom chocado, enquanto Merope, que já apanhara a panela com o rosto malhado de rubor, tornou a soltá-la e puxou a varinha do bolso, apontou-a para o objeto e murmurou um feitiço apressado e inaudível, que fez a panela voar para longe dela, bater na parede oposta e rachar ao meio. Ou seja, o pai dela era extremamente abusivo com ela, né? Tem partes do livro que ele pega no pescoço dela, então ela era completamente assustada e apavorada. E tudo isso se intensifica na Merope depois que ela é abandonada grávida pelo Tom Riddle. Ela traiu o Tom Riddle provavelmente com uma poção do amor, e aí parou de dar a poção pra ele, achando que ele já teria se apaixonado por ela verdadeiramente. Quando ele voltou a si, abandonou ela grávida, e aí ela simplesmente desistiu da magia, desistiu de recorrer à magia. E aí a forma que o Dumbledore descreve a sua situação se assemelha muito à depressão que nós temos no mundo real. Embora a depressão algumas vezes não tenha um motivo específico, não tenha um gatilho, que a pessoa mais feliz do mundo pode desenvolver depressão, também existem formas específicas, né, de se desenvolver depressão, por traumas, por acontecimentos, né, enfim, por vulnerabilidade genética também. E os Gaunt eram uma família completamente instável, porque eles casavam entre eles ali para manter a pureza de sangue, tanto que eles torraram a fortuna da família, e eles eram bastante violentos e já muito instáveis por isso, né, por essa mistura aí do próprio sangue com o próprio sangue, e isso causa alguns problemas. Então isso provavelmente pode ter contribuído com a instabilidade genética da Merope. Ou seja, é engraçado, né, que uma família que prezava tanto pela pureza de sangue ter uma instabilidade genética por conta dessas coisas, sabe? Por tentar manter a pureza. A Merope Gaunt não tentou se livrar da magia, mas ela deixou de recorrer a ela. E ela estava completamente desesperada, completamente deprimida, abandonada. Então ela não desenvolveu um parasita. A magia foi minada. O Dumbledore deixa muito claro, a sua magia foi minada dela. Isso pode acontecer. Nesse cenário, eu acredito que se a gente fosse comparar com o mundo real, a magia seria o equivalente às coisas que uma pessoa depressiva, né, em estado de depressão, não consegue realizar, não consegue ter esperança, não consegue realizar suas tarefas, fazer coisas que antes era comum para se fazer, sabe? Então a gente pode traçar esse paralelo aqui que eu acho que funciona. É claro, eu não acredito que seus poderes foram minados para sempre, mas que ela, uma vez curada, ela conseguisse novamente realizar a sua magia, utilizar a sua magia. Então a nossa resposta final para a grande pergunta, se um bruxo pode perder a sua magia, é, de certa forma, sim, os bruxos podem perder a sua magia dependendo do caso, de uma forma muito específica, pelo menos essa que a gente viu agora. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Se você tiver qualquer contribuição pro que foi falado aqui no vídeo e quiser comentar, por favor, fique à vontade. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.